Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Patricast. Meu nome é Matheus Mello. Abraham Wang. Boa. Lembrando que o Patricast é um movimento aqui que a gente trabalha para o resgate da paternidade, né? Paternidade saudável. Saudável, com certeza. Hoje nós vamos encerrar aqui a nossa série sobre alegria. Na linha editorial é Paternidade na Bíblia. Então a história aqui que decidimos aqui junto com toda a equipe é falar sobre a famosa história do filho pródigo. Boa. Eu tava até aqui comentando, como o Patricast é cultura, que as pessoas costumam pensar que pródigo é aquele que sai ou aquele que volta. Mas na verdade, o significado de pródigo, não sei se você sabia, Abraham, que o pródigo é aquele que dilapida o próprio patrimônio. Sabia? Eu sabia porque eu assisti o episódio do Filho Pródigo, do Pattercast. Ah, é. O Antônio explicou? Foi. É verdade, não lembrava. Mas pródigo é esse conceito aí. Não é sobre ir ou sobre voltar, é que você acaba com a sua grana e que foi o que o filho pródigo fez e ele volta também. E também o conceito de dispensador. Ele exato. gasta porque está dispensando aquilo. É. Hoje, então vou aqui para, se talvez você não saiba. Mas deixa eu só falar uma parada aqui. Naquele episódio a gente trabalhou um pouco disso. Deus é pródigo. Que ele abriu mão. Ele dispensou muito. Ele enviou seu filho. Ele foi pródigo. Aos olhos humanos, até de maneira irresponsável, né? Pelo padrão Um pai deixar seu filho ser sacrificado. Forte. Então, essa parábola, né? Jesus conta aqui a parábola de um pai com 2 filhos. O mais novo exige sua parte da herança e vai embora. Desperdiça tudo com uma vida desregrada e, quando um período de fome chega, ele se vê cuidando de porcos e desejando comer até mesmo a comida dos porcos. Na verdade, até mesmo não, a comida dos porcos, porque é o que ele tinha. Alfarrobas. Alfarrobas. Arrependido, decide voltar e pedir ao pai que o aceite como um mero empregado. O pai o vê de longe, corre ao seu encontro, o abraça e o recebe em festa, dando-lhe roupa nova, anel, matando o novilho gordo. Já o filho mais velho, fiel e trabalhador, fica indignado com a celebração. O pai então explica: este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, quais são as perspectivas aqui, Iber, que a gente vai falar nesse episódio? Quais são as 2 perspectivas que nós iremos abordar aqui? Com certeza, de um irmão versus outro. Tá. Um irmão que permanece, Tá. e a gente percebe na linha ali, na frase dele, que ele vivia uma vida infeliz, insatisfeita. O irmão mais velho. O mais velho, o que ficou? Primogênito. E o que foi também provavelmente estava insatisfeito com a situação e quis procurar essa alegria, essa felicidade fora da casa do pai. Sim. Tá. Qual que a gente começa, você acha? Começar pelo mais velho, que eu sou mais velho também. Ah, é? E eu acho que eu Você é mais acho novo. que eu me identifico mais com esse carinha aí, viu? É. Infelizmente. Sério? Não sei, também não quero incentivar ninguém a nenhum nem outro, tá? E lembrando, gente, essa linha editorial, ela não é uma linha teológica, não é de exaustão teológica, não é nosso objetivo entrar em discussões nesse sentido, tá? Mas, como é uma linha editorial baseada na Bíblia, a gente precisa entender biblicamente, dentro do contexto bíblico também. Sim. E a gente sabe que essa história é um absurdo para qualquer família judaica, que é o alvo dessas histórias. Seria um absurdo um filho abandonar ou pedir a herança antecipada, fazer um cash out antes da hora. É um desrespeito, uma desonra absurda. E o pai teria plenas condições, eu diria até juridicamente, de executar o filho. Mas o pai, obviamente, na figura de Deus, é generoso, é bondoso, é perdoador, restaura a relação com o filho. E é nisso que o filho ele entende os valores que o pai tinha. E eu vou começar pelo mais velho, porque mesmo com toda essa história, ele não tinha percebido, cara. Ele não sacou o que estava acontecendo. Ele se sentiu injustiçado, ele se sentiu que perdeu tempo. Tô aqui ralando, enquanto vai lá o Gastão, volta, e ainda você vai e mata um prime rib aqui pra gente, pra ele, né? Um Wagyu. Um Wagyu, Angus Prime, sei lá quais outros nomes que você tem aí. E você vê que ele estava insatisfeito. E eu tô falando isso como mais velho também, porque eu acho que os mais velhos têm um senso de responsabilidade, um pouco mais apurado por estar nessa posição. Ainda mais no meu caso, que sou asiático, essa ênfase é muito forte.
Eu vejo muita semelhança na ênfase do mais velho na Bíblia, receber a maior parte da herança e o resto ser dividido entre os outros irmãos. Então isso é também comum entre os asiáticos. Então quando eu vejo uma história como essa, certamente eu não seria o mais novo. Hum, Certamente eu não teria a ousadia, a audácia de fazer deixa eu uma fazer coisa isso. dessa. Mas, por outro lado, o mais velho ficando em casa ou perto do pai, vive uma vida miserável. Ele não tem Não de alegria, recursos materiais, mas de não de alegria. recursos materiais, emocionalmente. Uhum. E pelo que a gente entende do texto, ele não entendeu quem era o pai dele. Hum. Ele tinha uma perspectiva de, um dia isso aqui vai ser meu, vou gerenciando aqui a situação. Sobreviver aqui. Vou aguentar, Uhum. vou fazer o meu CLT direitinho com meu pai. Uhum. No fim, isso aqui, o velho vai morrer, isso aqui vem pra mim. Talvez Sim. essa fosse a perspectiva. E, cara, por que que isso pega? Porque nós, como cristãos, a gente sabe nós sabemos que somos herdeiros do reino. Nós sabemos o pai que temos. E será que a gente às vezes não está só num gerenciamento de vida? Sim. Vou lá no meu pequeno grupo, vou lá no domingo cultuar, vou aplicar alguns ensinamentos para ser um bom cidadão e não está entendendo por que que você está aqui. E acho que é um negócio que me pega, porque em algum momento eu passei por essa crise. Falei, cara, o que que eu tô fazendo? Por que que eu tô vivendo? Que benefício que eu tenho em fazer tudo isso? Ralar, dar minha vida pelo. Não dar minha vida literalmente, mas, cara, deixar de fazer minhas coisas em prol do próximo, em favor do outro, ou de uma organização, de uma Sim. igreja, uma instituição. Eu me questionava, Sim. porque eu não estava entendendo o propósito daquilo. Não Uhum. estava entendendo o objetivo daquilo. Então, o mais velho, ele não viveu uma vida alegre. A gente está no tema de alegria, ele não experimentou a alegria. E se a gente trouxer em contexto de igreja, ele não experimentou da alegria do Senhor. Muito bom. Muito bom. Acho que um dos pontos é porque não via o propósito, porque não conhecia o pai que tinha, sabia da existência, sabia da teoria, mas não conhecia na prática o pai que tinha, né? E o mais novo também não conhecia o pai que tinha, senão ele não teria ido embora. Ele foi. E talvez não teria, falando de uma forma bem extrema, talvez não teria pedido pra voltar como empregado, Com certeza. né? Ele tinha uma visão, uma lente totalmente distorcida de Sim. quem o pai poderia ser, né? Só que ele, no fim, ele conhece o pai. Ele teve um entendimento dos reais valores que esse pai carregava. Uhum. E aí, obviamente, o texto não tem esse objetivo, né? Mas a gente vê claramente toda aquela alegria do pai em recebê-lo. Olha que o elemento que traz assim, que sintetiza esse reencontro é a alegria do pai Uhum. em rever o filho. Uhum. E aí ele faz uma festa. O que que é festa? É celebração, é O festa, é ápice da alegria. alegria ali. É o ápice da alegria. Vou torrar grana para me alegrar porque meu filho voltou. Vou Uhum. queimar aqui porque meu filho voltou. E aí o pai que foi pródigo, né? Uhum. Ele que foi generoso em dispensar ali recursos. E aí o filho, certamente ali, impactado por isso, volta a ser filho, né? Então tá na alegria agora do pai. Sim. Ele vive uma vida de alegria com o pai. Uhum. Como eu falei, o nosso objetivo não é teológico. A gente sabe que ali é uma figura de pai nos redimindo, Sim. nós que Uhum. somos pecadores sendo redimidos, nós que ficamos longe da presença de Deus, sendo redimidos agora para a presença de Deus. Então, se a gente está na presença de Deus, e aqui eu imagino que a maioria das pessoas que nos escutam frequentam uma igreja. Provavelmente uma igreja cristã, evangélica, protestante. Então, você entende que você faz parte dessa família, desse pai nessa história. Será que você entrou lá porque você teve esse encontro de alegria e reconheceu que foi resgatado? E, cara, eu estava na pior, agora eu tô dentro dos braços do meu pai e agora eu tô conhecendo ele? Ou será que a gente só está nesse gerenciamento até que aquele dia chegue? Uhum. Porque a Bíblia fala de muita esperança, do reino, Claro. aquele grande dia. Uhum. Sim. Eu acho que é algo que essa história traz de reflexão, principalmente para nós que já estamos aqui Sim. vivendo essa vida de cristão. Sim. E um paralelo que eu traçaria com os dois é que, apesar do pródigo ter ido e voltado, os dois conheceram o pai deles, o pai perfeito ali,
Porque eu sei que é uma premissa bem básica, mas ainda assim é uma premissa que é eles continuaram ali na presença do pai, né? Uhum. O filho mesmo voltando em apuros e o mais velho revoltado com a festa indo pro lado de fora. Tá. Eu imagino ele indo pro fundo da casa, ele fala, não quero saber disso aqui, vou ficar aqui, vou É, bravejar aqui. é. Então eles estavam, um porque voltou, o outro porque ficou e ficou bravo de ter ficado. Na prática, Matt, o que que Uhum. é na prática? Ah, É um cara que está sendo promovido e você não se alegra com aquilo. aham. Você se sente merecedor e mais digno que a outra pessoa. Então você não entendeu a matemática do reino. Você Uhum. não entendeu a fotografia maior do que tá Sim, acontecendo. sim. Então você vê que a alegria, você se alegrar, ela acaba sendo um termômetro, uma barra, para dizer se você tá ou não tá entendendo. E da sua maturidade É. também, né? Porque parece que a promoção, e aí aqui a gente pode usar a promoção em sentido amplo, né? Nas nossas vidas, bênçãos, enfim, em sentido Uhum. amplo, parece que é um jogo de soma zero, né? Se eu tiro, se tá com você, não pode estar comigo. Sim. Se tá comigo, não pode estar com você. Mas a matemática ali do que a gente aprende da palavra de Deus é diferente. É que se existe pra você, nossa, ainda não aconteceu comigo, mas então Uhum. pode acontecer comigo também. E aí já vem o primeiro ponto que a gente tá traçando aqui também, né? Que a gente ter essa comparação. A Bíblia nos ensina que não é assim que funciona, que pro que foi embora e acabou com tudo, volta, eu te dou um manto, te dou um anel, faço uma festa. Pro que tá aqui, você tem tudo ao teu acesso quando você precisar, né? O que é meu é teu. É engraçado como que a comparação rouba a nossa alegria, né? Porque, É. nossa, quantas vezes eu me vi me comparando com pessoas que eu falava, nossa, mas olha como é que é sutil, né? O que que eu fiz de errado pra não ter aquilo? É. A minha mentalidade, eu não sei se você ou se outras pessoas podem se identificar, mas assim, tá, se tal pessoa está prosperando em alguma área, seja material, seja relacional, seja espiritual, você fala, o que que eu fiz de errado? De fato que às vezes nós podemos, partindo de um mesmo Uhum. ponto de partida, a gente consegue fazer coisas diferentes. Se a gente erra, a gente acaba ficando pra trás. Só que a comparação ela rouba muito a nossa alegria. Principalmente não, quando ela é imatura, quando ela não é regada com a verdade, com o relacionamento com Deus, ela é muito perigosa. E, inclusive, eu lembrei agora, eu não sei se eu ouvi num podcast, alguém tava falando pra mim, não lembro agora, que é o pregador Mene Arango, tava falando sobre o Teófilo Hayashi, nosso pastor. E aí o Mene Arango falando sobre ele, falando, cara, eu amo o Teófilo, admiro muito ele. Mas ele falou, assim, se eu não me engano, ele cresceu, me corrija se eu estiver errado, ele cresceu num ambiente muito ruim familiar. Ele, o Meniarango. Ele falou, o meu ápice aqui agora, apesar da graça de Deus, apesar de tudo, eu tenho um limite do que eu consigo alcançar, mas eu tô desbravando para os meus filhos e os meus netos chegarem em um lugar. Ele falou, não é falando que a vida do Teófilo foi mais fácil, mas sim, os avós dele tiveram uma história com o Senhor. A mãe dele teve uma história com o Senhor. Ele tá tendo uma história do Senhor que eu preciso olhar para ele, eu preciso aprender com ele. E eu acho que isso é muito maduro, Uhum. né? Você chegar e falar, olha, tem duas pessoas aqui, por exemplo, eu posso chegar pra minha vida, tem duas pessoas aqui de 24 anos. É, tem até uma pessoa que eu conheço que é assim, tem 24 anos, ambos advogados, ambos estudaram na mesma universidade. Uhum. Cara, a gente consegue ter uma comparação ali saudável. Mas se eu começo a pirar nas comparações, a pirar e começar a achar que não, se ele tá tendo é porque eu não tô tendo, então Deus tá falhando, ou qualquer outra coisa, já começa a ir pra um lado imaturo e que rouba a nossa alegria, né? Bem-vindo ao mundo de ser um filho de coreanos. Hum, Cara, é uma coisa muito louca que eu cresci em comunidade imigrante pequena. Então a gente está falando de menos de 70 mil pessoas, 50 mil nossa. pessoas ali na época que meus pais chegaram, menos até. Então as chances de você saber quem é muito, muito alta. Aham. Então o fator comparação é absurdo. Fora que isso é algo que, mesmo lá na Coreia, até nos dias de hoje, é uma dinâmica comum entre as famílias. Por que que o filho do fulano isso? Você reparou que o filho de ciclano Uhum. conseguiu? Então existe essa comparação constante. E óbvio, torna a vida dos filhos miseráveis. Porque por mais que o cara tá lá, se esforçando, se esmerando no que é a habilidade às vezes dele, por efeito de comparação, Uhum. ele não vai Nossa. chegar lá. E, cara, sabe que essa história sempre me pega. Eu confesso que ela me incomoda, assim, me faz pensar muito.
a um ponto de eu resumir numa linha, se eu não estou tendo uma vida de alegria e satisfação, eu não digo que todo dia lá, tal, mas isso faz parte de mim. Eu estar, mesmo nos dias maus, tendo alegria e satisfação, eu acho que eu estou perdendo alguma coisa. Eu acho que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu vou insistir nisso. É entender o que está acontecendo. Big picture. O big picture. E ali, voltando aqui na história do filho, cara, o que motivou o cara? Foi uma treta com o pai? O que saiu? Foi uma comparação com o irmão? Talvez porque o vizinho da terra do lado tava... Foi o som que estava tocando fora da casa? Não sei, cara. Mas ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, um desafio que eu queria deixar para quem está escutando cara, começa a questionar. Se você não está tendo uma vida de satisfação, de alegria, de conseguir se alegrar com tudo que acontece, com as coisas que acontecem, com você, com a tua relação com Deus, com as promoções dos vizinhos, é bom questionar. Muito bom. Aí já fica bastante coisa pra gente pensar. Esse é um ponto muito bom mesmo. E pro que tá em casa é não perder a satisfação. Talvez sem os ápices de cinema da vida, né? Tipo, né? Talvez. Qual que foi a última vez que meu pai matou um novilho gordo pra mim? Nossa, mas você tá aqui, você tem acesso a isso tudo quando você quiser, né? Exato. Acho que vem de um coração. Acho não. Vem de um coração carente, né? Vem de coração, talvez, de ter inveja, dessas coisas. De novo, roubam a nossa alegria também, né? Eu não vou dizer que. Acho que a gente teve até as definições de alegria, satisfação. Eu não lembro, a gente até falou, a gente fez uma correlação com os hormônios que são liberados. Eu sou contra essa ideia de que alegria é dopamina toda hora, sabe? Você tá naquela pilha de emoções toda hora. Não é nesse sentido também. E por isso que eu faço esse combo da palavra alegria com satisfação. É um estado. Um estado emocional que pode durar pouco, pode durar muito, mas ele está lá. E você entendendo, tendo a perspectiva certa, acho que é melhor dizer assim, tendo a perspectiva correta, você consegue encontrar sempre alegria. Mesmo nos dias que deu tudo errado, mesmo no dia que te compararam com alguém, você consegue encontrar alegria porque você tem uma identidade, você sabe quem é seu pai, você está inserido numa coisa muito maior que você, cara, só pelo fato de fazer parte disso, é uma grande alegria. Eu sei que a gente está saindo um pouquinho, está pirando um pouquinho aqui está quase virando, né, uma discussão filosófica, né, em cima do mesmo tema, mas estou tentando achar palavras para realmente incentivar esse questionamento. Sim. Fico pensando naquela parada quando você sofre bullying, né? Alguma zoação, alguma brincadeira. Se você sabe que aquilo é mentira, isso não te ofende tanto assim. Se chegam pra uma pessoa que... é difícil falar aqui, né? Dar um exemplo sem ofender alguém. Mas se te fazem uma gozação com você por algo que você tem uma insegurança, aquilo te machuca. Eu queria te chamarem de palmeirense. Exato. Eu sei que eu não sou. Você não tem mundial, você é um palmeirense. E você não é Eu palmeirense. não sou palmeirense, aquilo não vai me afetar. Mas se eu sou e começam a tirar, ou se eu pelo menos não tenho essa segurança dentro de mim, aí já começa a gerar um problema. Eu acho que essa questão de satisfação e alegria em relação às coisas da vida é muito sobre ter segurança, né? Que eu acho que isso passa também acho que a parte estética e de conquistas para as mulheres pega bastante, mas não vejo a gente falando tanto sobre isso para os homens, que o homem também tem uma batalha com a segurança dele em relação, tô falando de estética, eu tô falando em relação a conquistas da vida e etc, né? E acaba que... Claro. A gente até uma vez falou sobre isso. O que é um grande elogio para um homem? Não é alguém chegar assim e falar, cara, que você é bonito, hein? Cara, desculpa, o que você tá falando, mano? Agora, para uma mulher, aquilo traz segurança. Sim. Traz certeza que ela tá no lugar onde ela queria estar. E tá tendo afirmação. Sim. Aquela afirmação que faz sentido para ela. Sim. Então, nesses exemplos que a gente está trazendo, é mais do que tudo isso. É ter a afirmação, a certeza e a segurança em Deus. Muito bom.
Porque ele diz, você é, meu filho, você é isso. Você carrega isso outro. Sim. E eu diria que, tava até vendo minhas anotações aqui pra falar, que eu acho que é bem importante nesse episódio que a gente tá falando de paternidade na Bíblia, em igreja e tudo mais, pro filho mais velho, quando ele perde o propósito do big picture da parada, dar uma dica é que não espere que o outro venha reafirmar o propósito. Boa. Eu, pelo menos, passo bastante por isso. Às vezes eu perco a visão do porquê que eu tô fazendo as coisas e eu já me vi muitas vezes esperando que alguém viesse me reafirmar o propósito. Mas uma das habilidades que eu vi que eu precisava desenvolver muito rápido era: eu preciso saber, eu preciso ter uma, como é que eu posso dizer? Talvez dentro da minha carteira, assim, na mente, assim, eu preciso saber, cara, eu tô fazendo isso aqui por conta disso, disso, disso. Tá, lembrei. Porque pelo menos eu aprendi que na vida as pessoas não vão ficar te lembrando o propósito das coisas. E eu, pelo menos, quando eu perco o propósito das coisas, talvez possa ter alguém aqui que tá ouvindo a gente que você talvez não tá entendendo por que você tá desanimado, mas você está desanimado, talvez você seja alguém assim como eu, que é quando eu esqueço ou perco de vista o porquê que eu tô fazendo as coisas, eu desanimo muito. Muito mesmo, assim. Talvez é uma fraqueza, talvez é uma habilidade, uma força, mas tá aí um ponto que a gente precisa prestar atenção. Tá, eu sou o filho mais velho, eu tô aqui fazendo as mesmas coisas constantemente, mas ainda assim existe uma riqueza no que eu tô fazendo, existe um porquê. Eu sou primogênito, eu tenho uma responsabilidade, tem muito ao meu alcance. Não sei, eu tenho visto que às vezes a gente tá muito dependente dos estímulos externos. Talvez o pai do filho mais velho poderia ter falado pra ele mais vezes: olha, você é o primogênito, você tem tudo ao teu alcance. Só que coisas que elas já são subentendidas, coisas que elas já estão ali, já são de forma permanente, é importante que a gente se discipline a lembrar delas sempre. Sabe Porque que senão a gente facilmente esquece, né? essa frase que você trouxe, eu vou dizer que me incomodou um pouco. Ah, é? Não tá errado, tá certo. Mas me incomodou porque lembra que essa história foi escrita por um povo ali um povo específico, no caso, judeu. E eles têm um contexto ali específico de cultura. Sim. E eu diria que o mundo ocidental moderno está um pouco distante disso, tá? Eu diria até que o mundo oriental moderno está mais perto, tá? E eu lembro que quando teve uma situação na minha família de perdão, de afirmação, de vai, fala, não fala, e era até um pouco de gratidão. Era um mix de sentimentos ali, que eu precisava falar com uma pessoa mais velha, agradecer e pedir perdão por uma situação. E eu lembro que eu fui me aconselhar com alguém mais maduro, coreano também, e a pessoa me disse assim: não tem necessidade. Como não? Eu preciso lá pedir. Ela já sabe que você está arrependido. E tem certas coisas que não são necessárias falar. Eu falei: como assim não é necessário falar? São coisas que se você fala, você, na verdade, faz parecer que ela não sabia disso. Então, é tão óbvio que não deve ser falado, sabe? Interessante. Então, mais ou menos nesse contexto, um pai, aí você trouxe essa recomendação, o pai podia ter falado ali com o filho, mas talvez fosse até uma coisa que pioraria a situação. Sim. Filho, isso aqui tudo é teu também. Aham. É óbvio, ele é o mais velho, é sabido, todos sabem, todos tratam ele como primogênito. Nossa, que diferente a perspectiva. É verdade. Faz sentido. E sabe, até um pouquinho aqui fugindo, por isso que para muitos asiáticos, os filmes de Hollywood são chatos. Porque fala-se muito. E você tem uma cena ali de amor e tal, e a pessoa fala eu te amo e tal, aquela coisa, e falar palavras melodramáticas, perde toda a essência Olha só. da cena. Engraçado. O não falado é mais profundo. Nossa, é bem interessante isso, porque eu vejo que hoje, em alguns relacionamentos, mesmo amizades, relacionamentos de trabalho, coisas assim, eu digo que pelo contexto que eu tô, tem coisas que você precisa dar uma reafirmada, porque as pessoas têm essa carência, assim. Uma carência. Tem a carência. Então, tá aí um bom ponto pra gente trabalhar, né? Cara, as coisas, se tem uma pessoa que ela fala que te ama, ela tá ali com você, se faz tempo que ela fala, tô falando aqui de relacionamentos amorosos, assim, poxa, um amigo presente, o fato dele estar presente já é um bom indício de amor. Sim, Até Deus é assim com a gente, total. né?
Total. Só pra Uhum. voltar. Vou lá e vou voltar rapidinho. Tava assistindo uma série coreana com uma psicóloga amiga. E aí, tem algumas cenas ali que tá naquele momento assim profundo, emocional, não é relação amorosa, tá? Uhum. Que, cara, e aí ela falou assim: Meu, esse era o momento que o fulano tinha que dar um abraço ali. Uhum. E não acontece o abraço. E eu falo: Não, se dá um abraço que fica ruim a cena. Nossa. Mano, pra mim tinha que dar um abraço. É estranho as cosmos diferentes, né? Muito. Que E eu doideira. acho que, então, e eu tô trazendo isso porque a Bíblia não foi escrita para nós brasileiros. Calma aí. Se recortarem esse negócio vai ficar estranho. Mas o Polêmica. alvo original desse texto Hum. era aquele povo. Uhum. Um povo específico que tinha uma cosmovisão sobre relações familiares. Em que o pai não precisaria reafirmar nada. Mas olha, ele não precisando, lá no final, ele fez isso Ele fez isso. porque provavelmente ele perdeu aquilo. Uhum. Ele achou que ele voltaria como um funcionário da casa. Uhum. Uhum. E aí ele precisou. Sim. E uma dúvida aí, Bruno, com filhos. Como manter essa. Você já se deparou com algum desafio assim de, puxa, com filhos, talvez o Léo, que é o mais velho, você precisar, talvez uma situação até de ciúmes com a filha mais nova. Como lidar com essa situação e mostrar, olha, você é o mais velho, tô fazendo a festa aqui, eu matei o novilho, mas você é o meu primeiro. Você já teve situações assim? Com certeza. E eu tenho meu filho que nasceu com uma questão de deficiência auditiva e eu dei muita atenção para ele. Muita atenção. O foco era 100% ele, por muito tempo. A minha filha nasce 1 ano e quase 2 anos depois. Eles crescem, mas ainda assim a ênfase era muito forte nele. E eu precisava estar muito perto por visita médico, fonoterapia, aparelho auditivo, uma série de coisas. E eu lembro que em algum momento a minha filha ela começou a falar tal, e ela expressou que eu só me preocupava com o meu filho. Nossa. E naquela hora você não pode, cara. Aquela é a janela killer. Se você não mata Já era. a janela te mata. Você tem que aproveitar aquela e tem que declarar a verdade. Então, eu penso que a dinâmica ali, né, nessa história, quando aparece a janela killer lá no final, o pai não hesitou. Filho, isso aqui tudo, cara. Isso aqui, você Muito sabe. bom. Tanto com o mais velho quanto com o mais novo. Sim, apesar deles, até naquela cultura, aquele parênteses que a gente fez, acho que Sim. isso é muito importante. Apesar deles saberem, ele reafirmou, né? Só um ponto assim, eu tenho visto que a minha geração, graças a Deus eu não passei isso em casa, mas eu vejo que a minha geração sofreu muito com o para de frescura da parte dos pais. Hoje eu vejo vídeos, conversas, vejo relato de pessoas da minha idade, dos 20 e poucos anos, em que os filhos, na janela killer, que expressaram algo, tomaram uma bordoada dos pais. Pô, não, mas por que você tá... Por exemplo, você poderia falar pra sua filha, por que você tá pensando nisso? Ah, você é minha filha, fica quieta. Você poderia no Você sentido... sabe que não é verdade. Para com isso. E não é assim, você precisa... É um momento de afirmar, então, Com né? certeza, com certeza. Muito bom. Muito É bom. isso aí, Matt. Bom, pessoal, mais um episódio, então. Demos algumas considerações, reflexões aqui sobre alegria, perspectiva, satisfação. Nós, enquanto filhos, eu aprendi para quando eu for pai, com base na história do filho pródigo e pensando em todo esse tema de alegria. Bom, a gente quer pedir aqui que você compartilhe esse episódio com mais pessoas. Mais filhos, filhas, filhos mais velhos, filhos mais novos, pais também, para que essa mensagem alcance mais pessoas e que a gente consiga cumprir esse objetivo de resgatar a paternidade saudável na sociedade. Até a semana que vem, vai ter já uma nova série, uma nova linha editorial, novos temas aqui para você. Nos acompanhe nas nossas redes e é isso aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.